Eu acho que quando as mulheres assumirem o lugar delas. Por hora, eu penso que a mulher, ela até tem a oportunidade de estar dentro de uma empresa, chegar num cargo de CEO, enfim, mas ela abre mão porque as condições das atuais empresas são favoráveis para os homens, mas não para a realidade da mulher que tem uma casa, tem filhos. Então, assim, se as empresas começarem a abrir mão de algumas regras ultrapassadas, horário rígido, tem que trabalhar no escritório, não pode trabalhar em casa, eu vejo que o DNA, né, aquela coisa de ser mãe, vai sempre falar em primeiro lugar, do que a carreira. As que abrem mão da maternidade talvez consigam chegar em postos mais altos, mas eu vejo que é complicado por conta disso. Não que a gente não tenha mulheres com competência, mas na minha percepção, elas abrem mão, muitas dessas mulheres abrem mão dessa carreira. Fala, poxa, eu não posso ser uma mega empresária bem sucedida e para isso ter que de repente abrir mão lá dos meus períodos de lazer com os meus filhos, com meu marido, enfim, eu acho que a mulher ela se auto-sabota muito, ela tem um sentimento de culpa muito grande em relação ao sucesso. Parece que ela se sente culpada se ela tem sucesso, se ela consegue galgar grandes cargos, né? Então, eu acho que tem uma coisa que chama... tem uma escritora americana que ela escreveu um livro que chama O Pretinho Básico, né? E, basicamente, ela fala da vida de 360 graus, ou seja, eu posso ser feliz com a minha família, eu posso ser feliz no meu trabalho, ser super bem sucedida no meu trabalho, e ainda assim não deixo de ser mãe, não deixo de ser mulher, não deixo de ter tudo, né? Por que não ter tudo? Eu acho que a gente tem uma limitação muito grande de pensar que ou você tem que optar pela carreira, ou você tem que optar pelo relacionamento, ou você tem que optar pelos filhos. Porque também tem uma disputa entre filhos e o relacionamento, né? Então, eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que a mulher tem que se impor. Eu acho que parte da gente, parte de nós nos impormos e criar um ambiente para que isso seja possível. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. Eu estava vendo aqui que isso é um dado específico, 95% de homens nos cargos de conselhos administrativos de empresa, né? Então, assim, essa não é uma equação de uma variável só, né? Esse lugar é uma equação de múltiplas variáveis. Então, eu acho que não tem... Para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre cultura, que é o que vocês estão falando, né, a expectativa da cultura sobre o feminino, mas acho que a gente tem que falar também sobre a estrutura dessas empresas, o que essas empresas exigem, né, para ocupar esse cargo. Eu realmente acredito que hoje em dia não é uma coisa tão limitada uma mulher entrar com expressão dentro de uma empresa. O que eu acho é que ela precisa ter estrutura emocional para isso. Se ela tiver estrutura emocional para isso e qualificação para isso, porque um cargo de um conselho administrativo de uma multinacional, ele exige uma qualificação muito grande. Então, eu acho que, desculpa, companheiras femininas, mas eu acho que a mulher precisa começar a se libertar um pouco desse discurso vitimizado e entender que se ela quer um cargo, ela tem que ter força para galgar esse cargo, força física, emocional, intelectual, e ela precisa ter estrutura e preparo. Se ela não for atrás de se preparar, de estudar, de ter cursos, de ter línguas, ela não vai, porque ela usa cor de rosa, chegar lá. Mas eu acho que você concordou com a gente, assim, de certa forma, porque, na realidade, o primeiro passo é a gente tem uma parcela que realmente se faz de vítima. Eu não chego lá, nada a ver. Não. As chances acho que são iguais para os homens e para as mulheres. Ocorre que, às vezes, na disputa, a mulher, por conta da cultura, por conta até dos seus traumas, né, que aí não é a minha área de atuação, mas por conta dos seus traumas, ela realmente abre mão
né? E também tem a parte da empresa, que a empresa tem que oferecer as condições, onde vai deixar o filho, escolas. Eu conheço empresas, não vou citar aqui o nome, que é um ambiente maravilhoso para as mulheres. E tem muitas mulheres no cargo. É um desvio, né, digamos assim. Mas tem creche, tem todo lugar que a mulher pode ficar tranquila, tem flexibilidade de horários. Então eu vejo que hoje a mulher, ela se sabota, né, como a Daniele disse, por uma condição, às vezes, até de não disputar com o homem. Ela acha que se ela for melhor, ela vai perder o marido, vai perder o relacionamento. Eu conheço muitas amigas minhas que, poxa, elas têm toda a estrutura, têm MBA, têm participação no exterior, elas são tão ou quão capacitadas quanto o melhor homem de uma empresa, só que elas abrem mão de tudo para cuidar do filho. Então eu sempre brinco, né? É uma brincadeira, desculpa pela brincadeira, mas eu digo, gente, depois que vocês engravidam, tem uma mutação genética. Porque, como eu não tenho filhos, eu não sei, eu não consigo avaliar, mas eu respeito isso, porque elas tinham aquela coisa do dom da competição, da carreira, estudar e tudo, sempre parceiras e vamos embora, vamos fazer acontecer. A partir do momento que elas engravidaram, tem uma desaceleração absurda dessas colegas, que eu também não sei se é um case, mas que elas parecem que vivem um outro mundo e a carreira vai ficando distante cada vez mais, como se elas substituíssem, né, uma coisa por outra. Então, mas é isso que eu falo, que são os elementos e são as variáveis, porque assim, na verdade, isso daqui, você não pode ler esse número e dizer que esse número, ele descreve preconceito. Não acho que é preconceito. Esse número descreve uma leitura que precisa ser feita. Porque você falou, né, quando finalmente nós vamos ter igualdade. Esse termo, eu acho que ele é um termo perigoso, porque não dá para ser igual se existe uma diferença. Eu acho que a melhor proposta seria como que nós vamos lidar, discutir, equalizar essas diferenças, porque é muito diferente a estrutura de uma mulher, as expectativas, a estrutura psicológica dela, de um homem. Isso eu acho que é preparar nato. As empresas, né, pelo que você está falando. Mas eu não acho que é só a empresa. Eu acho que a gente tem um vício. Eu acho que a gente tem um vício de leitura nisso que não é mais verdade. Há um tempo atrás, eu tenho 45 anos. Há um tempo atrás, quando a gente estava prestando vestibular, pensando em carreira, isso era difícil mesmo. Meu primeiro curso é exatas. Eu entrei num curso em que só tinha homem. Foram 33 alunos e tinha acho que 6 meninas fazendo o curso. Química. Né? E então assim, era muito complicado. Eu tive professor que ele era PhD e, né? E ele chegou a falar para mim, falou assim, eu odeio trabalhar com mulher dentro de um laboratório. Tem mesmo, viu? Né? Tem gente que... Então, assim, isso era verdade há 20, 25 anos para o Brasil. O Brasil evoluiu muito nesses últimos 20 anos. Então, apesar dessa evolução toda, você pega daqueles 33 homens e 5 mulheres que estudaram com você, hoje, os 33 vão estar ganhando 30%, 40% mais do que as 5 mulheres. Quer dizer, porque como diminuir essa diferença? Porque não há sentido. Há alguma explicação para essa diferença? A explicação das empresas, né, vou falar um pouco da parte de gestão do negócio. Por que as empresas elas fazem isso? Né? Então, uma das justificativas, embora seja uma aberração que eu vou falar, do meu ponto de vista, mas é porque a mulher, ela tem a TPM, ela se afasta 2 ou 3 dias, porque onde tem mulher tem fofoca, porque a mulher a gente é obrigado, porque ela tem que sair para a reunião dos filhos, quer dizer, as empresas acabam justificando não pela competência, mas acabam justificando pela quantidade de ausências. Por outro lado, tem outras empresas, e aí é fato, que elas olham para a mulher como as mulheres trabalham mais, são muito mais sensíveis, elas são muito mais dedicadas. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer uma equação, seria 1 hora de trabalho de um homem, seria 5, 6 de uma mulher. Mas isso é empírico, eu estou aqui falando, mas não quero parecer feminista, porque realmente não sou. Não existe hoje no mundo
né? Nenhum país que mulher e homens ganhem iguais. É claro que aqui no Brasil a diferença é maior e ela se justifica pelo código, inclusive, de que o homem era o que tomava conta da família. E hoje a gente já viu que a mulher é o chefe da família. Então, por que ainda, em vários lugares de cargos semelhantes, mulheres ganham menos que os homens? A não ser essas novas que estão chegando, que são das mídias digitais. Então, já está havendo um equilíbrio. Mas ainda existe, ninguém questiona por quê, e às vezes as mulheres também não questionam. Essa da TPM é brava, hein? Porque as mulheres têm TPM e ganham menos. É terrível, tudo é terrível, nada justifica mesmo. Eu acho que não dá para ser igual se você não quer ser igual, né? Então, se você quer ser igual, você tem que lidar com tudo igual, né? Então, desde de aguentar uma bronca mais forte até em outras situações. Agora, eu vi uma pesquisa recente de que uma mulher em cada 3 casais ganha mais do que o marido. Então, eu acho que sim, que nós estamos chegando lá. E eu acredito também muito em força de vontade. Eu trabalhei no mundo corporativo por muitos anos e nunca tive esse problema. Aliás, o contrário. Eu acho que eu sempre ganhei muito melhor do que os meus colegas de trabalho. Então, eu não tenho... eu não acho que as coisas estão muito assim, não. Acho que... Como é que é? Uma em cada 3 casais ganha mais que o homem. Uma mulher... Tá 2-1, então, ainda. Exatamente. Pro homem. Tá 2-1 pro homem. Mas, veja, já não é uma diferença tão grande, né? Uma mulher em cada 3 casais ganhando mais do que o marido já é algo assim que nos causa até estranheza, né? Você fala, poxa, lá em casa sou eu que sustento a casa. Em teoria, numa sociedade machista. Eu tenho um case de um coach que no caso dele eles optaram por Explica o que é coach. É um dos meus clientes para o qual eu presto coaching, serviço de coaching, em que a esposa foi promovida e foi morar na Europa e ele largou o emprego para cuidar da filha na Europa. Então, quer dizer, é um case bem diferente, né? É uma situação onde o cara fala, eu vou ficar com os filhos em casa e você pode trabalhar porque você ganha mais do que eu.